O Livro dos Espíritos. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Parte 17. O ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não é o resultado de uma oposição sistemática interesseira, tem quase sempre sua origem em um conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede certas pessoas de resolverem a questão como se a conhecessem perfeitamente. Podemos ter muito espírito e até muita instrução e falhar no julgamento. Ora, o primeiro indício da falta de senso é acreditar-se infalível. Muitas pessoas também veem nas manifestações espíritas nada mais que um objeto de curiosidade. Esperamos que, pela leitura do presente trabalho, encontrem nesses fenômenos estranhos outra coisa além de um simples passatempo. A ciência espírita compreende duas partes: uma experimental, sobre as manifestações em geral, a outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Quem quer que tenha observado somente pelo ângulo da primeira, está na posição daquele que conheceria a física apenas pelas experiências recreativas, sem haver penetrado no fundamento da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos. E os conhecimentos que esse ensinamento comporta são muito sérios para poderem ser assimilados de outro modo que não seja por um estudo profundo e contínuo, feito no silêncio e no recolhimento, porque só nessas condições se pode observar um número infinito de fatos e de nuances que escapam ao observador superficial e permitem firmar uma opinião. Se este livro tiver como resultado mostrar o lado sério dessa questão e provocar estudos nesse sentido, isso já seria muito, e nos felicitaríamos de ter sido escolhidos para realizar uma obra sobre a qual não pretendemos, de resto, receber nenhum mérito pessoal, porque os princípios que ela encerra não são de nossa criação. O mérito é, portanto, inteiramente dos espíritos que a ditaram. Esperamos que tenha outro resultado, que é o de guiar os homens desejosos de se esclarecerem, ao indicar-lhes, nesses estudos, uma meta grande e sublime, a do progresso individual e social, e de indicar-lhes o caminho a seguir para atingi-lo. Terminamos com uma última consideração. Os astrônomos, ao sondar o espaço, encontraram, na ordenação dos corpos celestes, lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam ser corpos que escapavam à sua observação. Por outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram a si mesmos, entre aspas, ali deve existir um mundo, porque essa lacuna não pode existir e esses efeitos devem ter uma causa. Julgando, então, a causa pelo efeito, eles puderam calcular os elementos, e mais tarde os fatos vieram justificar as suas previsões. Apliquemos esse raciocínio a outra ordem de ideias. Se observarmos a série de seres, vemos que formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Mas, entre o homem e Deus, que são o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna! É racional pensar que o homem detém o último elo dessa corrente? Que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito?
A razão nos diz que entre os mundos conhecidos devem existir os desconhecidos. Qual é a filosofia que tem preenchido essa lacuna? O Espiritismo nos mostra que é ocupada pelos seres de todas as ordens do mundo invisível, e esses seres não são outros que os espíritos dos homens nos diferentes graus que conduzem à perfeição. Então, tudo se liga, tudo se encadeia, desde o Alfa até o Ômega. Aos que negam a existência dos espíritos, preencham, portanto, o vazio que eles ocupam. Os que riem, atrevam-se, portanto, a rir das obras de Deus e de sua onipotência. Allan Kardec. Por favor, ajude o canal a crescer, curtindo, comentando e compartilhando este conteúdo. Muito obrigado.